pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de Coração de Aço do Brandon Sanderson. Mais um livro do autor que eu leio e que eu dou 5 estrelas e favorito. Definitivamente, o Brandon Sanderson se tornou um dos meus autores favoritos de fantasia e ficção. Eu gosto praticamente de tudo que eu li dele até hoje, e a cada história nova que eu leio, isso se confirma ainda mais. Gosto muito do estilo dele de narrativa, da forma como ele desenvolve a história, como ele cria os personagens, a forma como ele tem carinho por criar regras daquele mundo e fazer com que a gente entenda de uma forma muito perfeita tudo isso que ele tá criando ali. Do autor eu já li Skyward, que é uma ficção científica, onde a gente vai acompanhar um grupo de seres humanos que foram em busca de um planeta para colonizar, e eles acabaram parando então nesse planeta. E nesse primeiro volume a gente vai conhecer a Spensa, que é uma adolescente que quer ser piloto de avião, piloto de caça dentro desse planeta. Acontece que eles sofrem de vez em quando algumas invasões, tem algumas espaçonaves que chegam ali, eles atiram contra os seres humanos, destroem algumas coisas e ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo, por que isso tá acontecendo. E o pai da Spensa, ele foi um piloto muito famoso, muito conhecido, muito bom, até que algo muito estranho aconteceu e fez com que ele se acovardasse em um desses ataques. Então ele acabou ficando conhecido como o Grande Covarde. E a Spensa quer muito provar que a família dela não é covarde, isso é muito importante pra ela, então ela vai entrar pra escola de cadetes e pra se tornar um piloto. Nesse primeiro livro a gente vai acompanhar essa jornada dela. Dessa trilogia a gente tem os 2 primeiros volumes publicados aqui no Brasil pela editora Planeta. Também li volume 1 e volume 2 da Primeira Era de Mistborn, que é composto pelo Império Final e o Poço de Ascensão, né? Eu, como sempre, muito ruim pra lembrar o nome das coisas, fico olhando pra estante pra achar os livros. E tô querendo muito ler o volume 3, se você alguém souber quem tem pra vender e que não esteja cobrando praticamente o meu fígado e o meu rim juntos, por favor, me avisa. Mistborn já tem mais uma pegada de fantasia épica. Ele se passa, então, em um mundo medieval que não tem tecnologia, não tem energia elétrica, mas que tem algumas pessoas que são capazes de engolir determinados metais, e cada metal lhe dá um tipo diferente de poder. Esses são, então, os brumosos, e a gente tem os nascidos da bruma, que são capazes de engolir todos os 9 tipos de metal conhecido e ter todos os poderes juntos ali. No primeiro volume a gente vai acompanhar o Kelsier e se juntando à sua trupe, e ele vai conhecer a Vin, que é a nossa protagonista do segundo volume, que também é uma protagonista do primeiro volume, e eles vão se juntar para tentar derrotar então o imperador ali do Império Final, que é o líder deles e que não trata muito bem o seu próprio povo. E por fim, agora mais recente, eu li Coração de Aço, que tá disponível pela assinatura do Prime. Quase todo mundo acho que tem Prime hoje em dia, então aproveita, fica a dica aí pra você ler, porque tá pela assinatura do Prime. E Skyward, que eu falei antes, tá pelo Kindle Unlimited, tá? Então tem 2 dicas aí de 2 livros do Brandon Sanderson pra vocês conhecerem as histórias do autor, né, a escrita do autor, praticamente sem custo adicional, sem nenhum custo extra. Coração de Aço é o primeiro da trilogia dos Executores, publicados pela editora Aleph em 2016, 17, 18, mais ou menos aqui no Brasil. São livros que já tá bem batido, é bem antiguinho, muita gente já falou sobre, mas eu só peguei pra ler agora e simplesmente amei. Ele tem uma pegada muito forte de The Boys, assim, lembra muito, tem muitas coisas que lembram mesmo. E nessa história o que acontece? Passou um cometa, um meteoro pelo planeta Terra, e quando isso aconteceu, esse cometa ele acabou dando superpoderes para algumas pessoas. Só que parece que o cometa escolheu a dedo todos os piores seres humanos que existiam para receber esses superpoderes. Eles não têm empatia algum pelo próximo, eles matam o ser humano a rodo, só de olhar torto pra eles, eles matam. São criaturas, assim, malignas e terríveis. E chegou num determinado ponto em que eles decidiram tomar o controle das cidades pra si. Praticamente cada épico, né, como são chamados os super vilões aqui dentro da história,
ele tomou o controle de uma cidade para si. Então a gente não tem mais prefeito, a gente não tem mais vereadores, a gente não tem mais presidente, nem nada desse tipo. A gente tem só os épicos controlando as cidades. Tem cidades que ficaram completamente devastadas por brigas e guerras entre os épicos e praticamente todo mundo foi, assim, exterminado. E as cidades como, se eu não me engano, Nova York, que acaba funcionando mais ou menos bem, uma vez que o Coração de Aço é praticamente o Superman, ou o Capitão Pátria. Do outro lado, a gente tem um grupo de seres humanos que se juntam com o intuito de derrubar os épicos. Essa é a missão de vida deles. Eles querem derrubar os épicos porque eles acham que os épicos não são pessoas dignas de ter poder. Então a gente vai acompanhar nesse primeiro volume esse grupo se juntando, se formando, né? Porque tem um grupo já formado, tem uma outra pessoa que vai entrar ali para trazer mais informações e para trazer mais novidades ali para eles, para que eles tentem então combater esses épicos, descobrir uma forma de combater eles. Cada vez que eu leio um livro novo do Brandon Sanderson, eu me surpreendo com a capacidade que ele tem de criar os universos e os personagens de uma maneira magnífica, onde eu fico completamente, totalmente envolvida com aquele universo que ele criou, com o drama daquele personagem. E assim, eu gosto muito, muito, muito mesmo. E, infelizmente, não são todos os livros do autor que tem aqui no Brasil, né, que foi traduzido aqui para o Brasil. Atualmente, sim, publicado oficialmente mesmo, a gente tem a trilogia dos Executores, pela editora Aleph, a trilogia do Skyward sendo publicada pela editora Planeta Minotauro. O primeiro livro foi trazido aqui para o Brasil em 2018 e só agora, no ano de 2022, que a editora conseguiu trazer a continuação, Stormside, acho que é assim que pronuncia. E nós temos o início da série do Stormline Archive sendo publicada pela editora Trama com aquele baita tijolo, O Caminho dos Reis. Oficialmente, esses são os livros do autor que a gente tem publicados aqui no Brasil. Extra-oficialmente, nós temos os livros que foram publicados anteriormente pela editora Leia, né, e que hoje você só consegue comprar usado e raro, e se você quiser pagar o seu rim e o seu fígado junto. Nós temos então a trilogia de Mistborn com a primeira era e a segunda era da trilogia de Mistborn também, então são 6 livros no total. Os 3 primeiros são bem grossos, mas os 3 da segunda era são bem fininhos, e eu já ouvi falar que a segunda era não é tão boa quanto a primeira era, alguma coisa do tipo. Nós temos também Elantris, que é o primeiro livro escrito pelo Brandon Sanderson, também foi trazido pela editora Leia. E a gente tem um outro livro que é uma antologia de contos de fantasia, que tem um conto do autor que faz parte ali da Cosmere, se eu não tô muito enganada. Não entendo muito da Cosmere, já vi o Alec falando bastante, mas não decorei todos os detalhes. E se você tá curioso pra saber mais sobre a Cosmere, qual era a ordem de leitura dos livros do autor, tudo certinho, vou deixar aqui embaixo o vídeo do Alec pra você conferir. Bem, esse foi o vídeo de hoje, foi bem rapidinho, só pra atualizar vocês a respeito do que eu tô conseguindo ler, porque nesse final de ano confesso que eu não tô muito empolgada com as leituras, e também pra falar aqui mais um pra conta do Brandon Sanderson. Minha coleção dele cada vez aumenta mais, e eu espero muito poder comprar a trilogia dos Executores físico pra ter na estante, e ter todos os livrinhos dele que já foram publicados aqui no Brasil, que já foram traduzidos pra gente. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa do autor, se vocês leem inglês, se vocês estão lendo tudo que está sendo publicado lá fora, ou se vocês são como eu, que vocês não leem inglês, ficar esperando as editoras traduzirem pra gente aqui pra poder comprar e adquirir. Então comenta quais são os livros que vocês já leram dele, se é que vocês leram algum, e qual o favorito de vocês, se vocês conseguirem escolher um, porque eu não consigo. Eu vou gostar bastante de saber. E se você ainda não leu nada do autor, aproveita a dica que Skyward tá no Kindle Unlimited e Coração de Aço tá no Prime, pra você conhecer as histórias dele. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!